Bom dia, pessoal, tudo bem? Pessoal, vamos dar início a mais uma aula, né, nossa, tá? Eu tô aqui, tô com a máscara, eu nem tirei porque eu tô aqui na drogaria, né? E a gente tá passando por um período bem crítico, né? Aqui na nossa cidade, acredito que na cidade de vocês também está. Então a gente tá trabalhando diretão, tá bem complicado. Vocês podem até ver minhas olheiras. Tá bem puxado mesmo o trabalho, porém eu acredito que tudo irá passar, tudo vai ficar bem se Deus quiser, tá bom? Então vamos dar início hoje a nossa aula que a gente está continuando de sistemas, né? Nosso tema é sobre músculo esquelético, sistema músculo esquelético. O sistema músculo-esquelético, ele envolve os músculos e os nossos ossos, tá? Todos os nossos ossos do nosso corpo inteiro. Então, é sobre eles que nós vamos falar hoje, né? Então, a gente vai falar como que funciona, as suas patologias, quantos ossos a gente tem, quantos músculos a gente tem. Então, tudo isso a gente vai trabalhar na aula de hoje. Pegue seu caderninho, pegue sua caneta, pra gente começar a anotar e vamos lá. Primeiramente, quando a gente fala de músculo esquelético, do sistema músculo esquelético, a gente tem que ter sempre em mente que o osso, ele sustenta, então ele faz a parte de sustentação, e o músculo, ele faz a parte de movimentação. Porque se eu não tenho osso, eu não consigo sustentar a minha musculatura, tá? Porque a minha musculatura, ela tá ali ligada com o meu osso, tá? Então, se eu não tenho osso, então suponhamos que a caneta é o osso, né? Se eu não tenho esse osso, meu músculo não gruda na minha caneta, tá? Então, não tenho esse ligamento, esse tecido que faz esse ligamento. Então, eu preciso ter os meus ossos e eu preciso ter a minha musculatura, porque também só o osso ele não ia se movimentar, porque a gente vai entender que ele precisa da fibra, né, que tá na minha musculatura para o meu corpo se movimentar. Então eu preciso dos dois, então eu preciso tanto do meu osso quanto do meu músculo, tá? Porém, o meu osso, ele faz parte da estrutura, então ele estrutura, e a minha musculatura faz parte do movimento. Então, se eu perguntar lá nas perguntinhas no final da aula, né, qual a função dos nossos ossos, a principal função dos nossos ossos é sustentação. E a principal função da nossa musculatura é movimento, tá? Movimentação, ter esta movimentação. Então, é dividido nesses dois grupos. Bruna, mas a musculatura também não ajuda a manter, né? Não ajuda a gente ter, ajuda, tá? Porém, não é a sua principal função. A principal função de sustentação é dos ossos, tá? Mesmo que a musculatura também ajude a realizar essa sustentação, ela é maior nos ossos, certo? O nosso sistema esquelético, ele é dividido em osso, músculo, tendão e ligamento. Todos esses a gente vai falar hoje, tá? Então, a gente vai falar de musculatura, a gente vai falar de ossos, a gente vai falar de tendões e a gente vai falar dos ligamentos, tá? Então, de tudo isso a gente vai falar na nossa aula de hoje, tá bom? A gente vai iniciar nossa aula falando dos nossos ossos, que é o que a gente falou que ele dá o quê? A sustentação ao nosso corpo. Então, se não fosse os nossos ossos, a gente não ficava na posição vertical, né? A gente ia ser sempre na posição horizontal e a gente não ia conseguir ficar em pé, ficar de pé, se não fosse a nossa musculatura. Nós temos hoje, né? Hoje eu falo assim que a gente, depois de vários estudos, né? A gente tem 600 músculos, tá? E a gente tem de ossos, né? A gente juntando todos os nossos ossos, só um minutinho, 206 ossos. Então, a gente tem 206 ossos e a gente tem 600 músculos, tá? Em nosso corpo todo. Então, esses 206 ossos, eles que realizam essa sustentação, eles que sustentam o nosso corpo, tá? E como que eles sustentam o nosso corpo? A gente tem ossos longos e ossos curtos. Quem é classificado como ossos longos, tá? Ossos longos a gente tem o fêmur, por exemplo, tá? A gente tem a tíbia,
a gente tem a fíbula, todos esses são ossos longos, tá? Que são situados tanto na nossa perna como nos nossos braços. E depois a gente tem ossos curtos. Quem que são os nossos ossos curtos? Por exemplo, a nossa coluna vertebral. Nossa coluna vertebral, ela é feita por vários ossos curtos, tá? Que são cada vértebra, exatamente 33 vértebras, tá? Essas vértebras são classificadas como vértebras curtas chatas, tá? Então elas são achatadas. Além dessas vértebras, entre uma vértebra e outra, nós temos um disco. O que esse disco faz? Esse disco amortece, então ele é molinho e ele amortece quando a gente anda, quando a gente pula, tá? Quando a gente faz um exercício físico, para não ter um impacto na nossa coluna vertebral, tá? Que a gente vai falar sobre ela também. Dentro dos nossos ossos, de todos os ossos, passa um filamento bem fino de medula óssea, tá? Então a medula óssea, ela passa dentro de todos os órgãos do nosso corpo. Desde o momento que a gente nasce já com a medula óssea, tá? Passando pelos ossos. Qual a função da medula óssea? A função da medula óssea é produção de leucócito, produção de células de defesa, tá? Então essa que é a função da medula óssea. A medula óssea tem dois tipos, tem a medula óssea vermelha, tá? Depois tem a medula óssea amarela e depois tem a medula óssea acinzentada. Qual a diferença entre elas? A idade que a pessoa está. Pessoal, eu vou voltar porque vocês viram que é bastante informação, todas elas são úteis, tá? Então vamos lá. Nós temos 206 ossos. A função dos ossos é sustentação. Dentro de cada osso passa um filamento, né? Um filamento de medula óssea. Qual a função da medula óssea? Produção de leucócito, produção de células de defesa, tá? Nosso sistema imune. Temos 3 tipos de medula óssea, a vermelha, a amarela e a acinzentada. Quem que define que cor que vai ser essa medula? Conforme nós vamos passando o tempo. Quando a gente é criança e bebê, nossa medula óssea é vermelha. Quando a gente fica adulto, nossa medula óssea é amarela. E quando a gente envelhece, a nossa medula óssea é acinzentada, tá? Então isso vai se modificando conforme vai passando o tempo, porque ela vai envelhecendo. Por isso que a gente fala que é errado falar que o bebê ele não tem imunidade. Não é que o bebê não tem imunidade, pelo contrário, ele tem muita imunidade. Muito mais imunidade do que eu, muito mais imunidade que você que está assistindo. O bebê ele tem muita imunidade porque ele tem essa medula óssea vermelha. Eu já não tenho mais essa medula óssea vermelha, tá? Mas o que acontece é que o bebê ele nunca entrou em contato. Então ele nunca entrou em contato com um vírus, ele nunca entrou em contato com uma bactéria, com um protozoário, ele nunca entrou em contato. Então tudo que ele entrar em contato, ele vai desenvolver sintomas, ele vai desenvolver sinais, sintomas, tá? Porque ele nunca entrou em contato. Porém, o sistema imunológico dele é muito melhor. Ele vai ter uma resposta imune a uma patologia muito melhor do que um idoso, tá? Eu sempre gosto de comparar um bebê quando ele pega, né, uma pneumonia e um idoso quando pega uma pneumonia. O bebê, muitas das vezes, com medicamento de via oral, tá? O bebê, a criança, ele consegue melhorar. Ele não precisa nem de uma internação, tá? Ele consegue melhorar, ele consegue ter uma resposta melhor. Já o idoso, a gente tem muito idoso que vem a falecer com uma pneumonia, porque não consegue responder, tá? A essa pneumonia. Então, tá vendo a diferença de tratamento? A criança, o bebê, ele tem uma resposta muito melhor à patologia do que um idoso, tá? Porém, o bebê, ele nunca entrou em contato. Sempre, pessoal, sempre lembre, eu tô falando de um bebê saudável, de um idoso que não tem outros problemas de saúde, tá? Sempre tô falando de pessoas saudáveis, tá? Não tô falando de pessoas com outras patologias. Porque, claro, a gente sabe que existe, tem bebês que nascem com problema no coração, a gente sabe que tem bebês que nascem com diabetes, enfim, a gente tem bebês que nascem já com outros problemas pré-existentes e tem um problema maior em resposta imunológica, né? A gente tem bebês que nascem com doenças autoimunes, tá? Isso pode acontecer, porém sempre que eu faço uma comparação de um paciente saudável, de 2 pacientes saudáveis e não pacientes com patologia, tá? Então, o bebê e a criança é a medula óssea vermelha. Depois, quando a gente entra na adolescência, a partir dos 15 anos, a medula óssea fica amarela,
tá? E depois, quando a gente se torna idoso, depois dos 60 anos, a nossa medula óssea é acidentada. Bruna, mas pode ser que eu tenha 50 anos e minha medula óssea é acidentada? Pode, porque quando a gente fala em idade, tá? A gente tá falando em idade biológica e não idade nossa. Porque tem uma diferença muito grande. Nós temos pacientes que têm lá 40 anos, porém o organismo já é um organismo de 60, tá? E isso pode acontecer, porque a pessoa não pratica um exercício físico, a pessoa não tem uma alimentação adequada, tá? Hoje, a maioria dos nossos jovens tem uma idade avançada, tá? Tem sua idade biológica avançada. Então, às vezes, uma adolescente de 15 tem uma idade de 25, tá? Biologicamente falando. E por isso, não sei se vocês já se atentaram, a gente tem muitas meninas que menstruam, por exemplo, com 9 anos, com 10 anos, né? Por que que isso ocorre? Porque ela tá com idade avançada, devido à questão hormonal, tá? Que é um hormônio, ele também envelhece, devido a questões de sedentarismo, né? E toda essa parte. Então, tudo isso a gente também tem que ficar de olho. Como que eu sei, Bruna, a minha idade biológica? Tem vários exames que descobrem a idade biológica, tá? A biopedância, tem um exame de biopedância que a gente consegue ver a idade biológica que o paciente tá. Tem uma idade, tem como a gente saber também fazendo um exame da mão, tá? A gente faz um exame da mão e a gente consegue observar o tanto que ainda esse paciente tem para crescer. Se já parou de crescer, então qual é a idade que esse paciente tá, que faz muito na infância, tá? Isso faz muito na infância para ver como é que tá funcionando. Bruna, em relação a meninas que a gente citou, né, que menstruam com 9, 10 anos. Tem como eu não deixar minha filha menstruar com 9, 10 anos? Não é recomendado, tá? Não é recomendado. A gente vê mães aí que, eu não quero que minha filha menstrue com 9, 10 anos, né? Que eu posso estar fazendo? Não pode estar fazendo nada, porque isso é uma fisiologia do corpo. O que a gente pode estar fazendo é um tratamento com essa menina para ver o que pode estar acontecendo, o que essa menina está acontecendo. Esse tratamento pode ser realizado. Porém, não existe medicamento nenhum que atrase menstruação. Pelo contrário, se o corpo dela, se o corpo da menina está preparado para a menstruação, eu não posso cortar essa menstruação, porque pode ocasionar outros problemas, tá? Problemas sérios, tá? Nessa menina. A questão de entrar com anticoncepcional já ali aos 10 anos também não é indicado, né? Porque tem mães que entram para regular a menstruação, para a menina não ficar menstruando, porém ela vai ficar muito tempo aí tomando anticoncepcional, né? E isso pode desencadear outros problemas também. Bruna, mas a menina aí aos 10 anos já tem uma vida sexual ativa. Aí já é uma outra história, tá? Aí nós já temos uma outra situação onde, né, pode entrar com anticoncepcional, enfim, a gente já tem uma outra situação, tá? Mas a situação de que uma criança de 10 anos, que pra mim é uma criança, né? Uma criança de 10 anos venha tomar anticoncepcional sem ter necessidade, não é aconselhado, tá? Não é aconselhado porque ela vai ficar aí por um período muito tempo usando anticoncepcional e pode criar trombose, pode dar outros problemas de saúde nessa criança, problemas diferenciais de hormônio, tá? Então a gente pode desenvolver outros problemas nessa criança por ela ter utilizado o anticoncepcional por muito tempo. Então também não pode, também é aconselhado, né, que ela procure ali o ginecologista para ver o que pode estar fazendo. Às vezes tem uma alimentação que pode estar ajudando, né? Ver o que realmente pode estar acontecendo, certo? Então, pessoal, voltando para os nossos ossos, dentro dos nossos ossos nós temos um filamento de medula óssea, tá? Além disso, na nossa coluna vertebral, onde passa ali, a gente também tem, tá? Um filamento que passa a medula vertebral, tá? A medula vertebral, ela tem mais uma função além do que a produção de leucócitos, de células de defesa. Ela também tem a produção, né? Perdão, produção não. Ela também faz o ligamento entre o nosso cérebro e todos os nossos movimentos do corpo, tá? Então, toda vez que a gente manda um movimento, então vou mexer a minha mão, né? Eu mando o nosso cérebro
pega essa informação, passa pela medula vertebral e manda para minha musculatura da mão e para os meus ossos fazer o movimento, tá? Então, isso toda vez que a gente vai se movimentar, andar, falar, comer, mexer a mão, toda vez, tudo isso que a gente faz é ligado ao nosso cérebro, tá? Mais diretamente à hipófise, tá? Então, é a hipófise que determina esses movimentos. O que pode acontecer? O que pode acontecer é que esses movimentos sejam cortados. Como que é cortado? Quando eu tenho Perdão, pessoal. Quando eu tenho um problema, tá? Um trauma na minha medula vertebral. Então, se eu tenho um trauma ali na minha medula vertebral, eu não vou ter mais a passagem dessa energia, tá? Então, essa energia ali que vem desse estímulo nervoso que vem do cérebro, ele vai chegar, tá cortado, ele não vai passar adiante, tá? Então, isso pode sim acontecer através de alguns problemas que a gente vai relatar aqui para vocês também no vídeo, tá? A gente também vai estar falando sobre paraplégicos e tetraplégicos e como que funciona essas patologias, né? Então, qual é a função da medula óssea vertebral? Função da medula óssea vertebral, além da produção de células de defesa, é fazer o ligamento entre a nossa hipófise e o nosso cérebro em todos os nossos órgãos para a realização de movimento, tá? Então, eu preciso da minha hipófise, eu preciso da minha medula, tá? Preciso da minha coluna vertebral e preciso das minhas musculaturas e preciso dos meus ossos. Para realizar apenas um movimento, eu tenho que todos esses itens funcionarem ao mesmo tempo, tá? Lembrando, nós temos 33 vértebras, sendo elas são ligadas uma entre elas e outra com um disco. Esse disco ele tem a função de amortecer quando a gente anda, quando a gente corre, quando a gente faz exercício físico, amortecer todos os nossos movimentos. A nossa coluna é uma atrás da outra, tá? E ela é dividida. Então, aqui a parte de cima que nós temos, tá? Então, essa é a primeira parte nossa aqui, é a cervical. No meio da nossa coluna é a torácica. Embaixo é a lombar. E as últimas, a gente tem 3 últimas ali vértebras que a gente chama de pélvica, tá? Então, a nossa coluna, ela é